Oi, gente! Hoje nós vamos fazer essa capa de Bíblia, linda de bonita aqui, personalizada. É uma peça muito fácil de fazer. Eu espero que você goste do vídeo. Já vai dando o seu joinha e não deixe de compartilhar. Com certeza tem muita gente querendo aprender essa peça fácil e super vendável. Então, vamos começar. A minha capa de Bíblia, eu vou fazer um detalhe com esse material aqui, olha. Ele é chamado de Shine Glitter. E eu vou fazer um detalhe aqui na minha capa. Então, assim, é porque a pessoa não quer nada bordado. Então, eu vou colocar só o detalhe na capa. E já volto aqui pra gente ir pra parte de dentro. Porque essa capa de Bíblia é uma coisa muito fácil. Ela é facílima de fazer, tá? É uma das peças mais fáceis que vocês vão ver por aqui. E fica lindo com esse detalhe. Apesar de que o meu sintético também é bem brilhoso, ó. Mas esse glitter aqui vai dar um charme a mais na nossa capa. Então, eu vou prender aqui, passar uma costurinha. Você pode dobrar, só dobrar e colocar ali, ou então colocar uma fitinha dupla face, faz a dobra com ela. Vou pegar um pedacinho aqui, vou colocar. Vou colocar uma fitinha dupla face. Que aí fica mais fácil de fazer esse virado, tá? Que é a única parte que vai virar essa aqui. Então, só para dar uma segurançazinha a mais, a gente dobra aqui. Faltou um pedacinho. Pedacinho pequeno que faltou. De cada lado, né? Um pedacinho de cada lado. Nós vamos colocar aqui. E tiro o papel assim. Do outro lado também. Coloca a fitinha. Pra fazer o virado. Tem gente que faz o virado com cola de contato. Mas nesse caso aqui, não há necessidade. E também, como eu tenho as minhas alergias, eu prefiro usar a fita, que aí não irrita a pele da minha mão. E aí, nós vamos passar uma costurinha aqui para fixar essa parte aqui, tá? Bom, aqui está. Ó, já coloquei o detalhe no meu sintético, já aproveitei, coloquei minha etiqueta também, tá? Esse é o espelho da minha capa de Bíblia. Agora, eu vou deixar ele aqui no cantinho e nós vamos fazer a parte interna da nossa capa. A parte interna nada mais é, porque essa capa ela é sem zíper. Então, a parte interna dessa capa é um pedaço de nylon 600 e tem as abas, as duas abas onde você vai prender a Bíblia, né? Vai ser onde a Bíblia vai ficar presa. Eu gosto de colocar um bolsinho, então o bolsinho fica aqui, sempre na aba que abre, né? Na parte da frente. Então, vou colocar o zíper aqui nesse bolsinho, tá? Para ele acomodar, por exemplo, se a pessoa quiser levar dinheiro na Bíblia, né? Nós vamos acomodar alguma coisinha nesse bolsinho aqui, então eu gosto de colocar zíper nesse bolsinho. Então, vamos preparar aqui. O bolsinho, também vou usar um forrinho nele, porque esse bolso ele vai servir para guardar
tanto para guardar dinheiro, e a parte de trás dele vai ser um porta-caneta. Então, ele tem o zíper aqui, que a gente vai colocar, e na parte de trás dele vai ter como enfiar alguma coisa dentro, tá? Nessa outra parte. Então, nós vamos fazer o quê? Aqui está meu zíper, que é só um pedacinho que a gente usa. Vamos costurar a frente do zíper com a frente do bolso. Depois vamos virar. Depois o que eu vou fazer? Vou costurar essa parte aqui, assim, desse jeito. E aí eu posso pegar um viezinho, um debrum do próprio sintético e costurar aqui em cima, só para fazer o acabamento do zíper, que ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí aqui vai ser um bolso e a parte de trás aqui dá para colocar alguma coisa junto. Vou passar a costurinha e já mostro para vocês. Aqui está o nosso bolsinho, já passei a costura, já rebati. Aqui não precisa de forro, porque vai ficar escondido, ninguém vai ver, entendeu? Não vai aparecer, não há necessidade de colocar um forro aqui, que é só um bolsinho, porta-moedas, essas coisas assim, tá? Então, já prendi aqui e já prendi essa parte de trás aqui, porque isso daqui vai ser um bolsinho porta-canetas. Então, nós vamos fazer isso aqui. Pegar um pedacinho do sintético, próprio sintético preto, e vamos fazer um debrum, uma viradinha aqui, passar uma costura pra gente poder prender na nossa abinha aqui, na lateral da nossa capa. Eu vou prender aqui o debrum e já vou colocar, deixa eu tirar o fundo preto de baixo, e já vou colocar ele desse jeito aqui. Olha. Esse aqui é o bolsinho porta-moedas, né? Eu vou pegar ele e vou colocar aqui passar uma costurinha de segurança aqui no meu bolso. Pra quê? Depois de passar essa costurinha de segurança, ele vai estar preso. E aí a gente vai ter um bolso aqui e um bolso aqui de zíper que eu vou encaixar o cursor. E aí nós vamos pegar outra tirinha do nosso material e vamos fazer tipo um viezinho aqui para fazer um acabamento na lateral dessa parte aqui da nossa capa, tá ok? Vamos colocar o zíper, então. Deixa eu abrir aqui. Zíper se coloca sempre no sentido da direita para a esquerda, porque é o sentido pelo qual a gente deve abrir as bolsas, é da esquerda para a direita, tá, gente? Sempre lembre disso, mesmo a pessoa sendo canhota, é o sentido que a gente deve colocar o zíper. Já tá aqui o cursor no lugarzinho direitinho. Agora, nós vamos passar a costura, tá? Uma costurinha de segurança aqui para prender essa peça do bolso aqui na nossa capa. Já volto para mostrar para vocês. Então, aqui está o nosso bolso. Esse bolso vai ficar na aba da frente. A gente abriu a capa de Bíblia, ele vai estar aqui, na frente do livro. Essa capa serve para agenda, serve para um livro, que às vezes é um livro grosso que a pessoa tá lendo, né? Então, aqui está o que eu falei. Aqui tem um bolso. E aqui, abrindo o zíper, tem outro bolso. Aqui serve para colocar dinheiro, né? Às vezes a pessoa quer só levar a Bíblia para a igreja, levar o dinheiro, um cartão, alguma coisa aqui. E aqui tem outro bolso, que dá para colocar caneta, né? Olha. Colocar caneta, né? Dá para colocar algum papelzinho importante, enfim. Ela tem dois bolsos internos, essa capa. Dois bolsinhos internos. Agora, essas duas abas aqui, nós vamos fazer um acabamento. Atentando para o seguinte, a capa que vai ficar
na parte da frente da Bíblia, quando você abrir, fazer uma demonstração aqui para vocês. Vai ficar exatamente assim. Essa peça vai ficar aqui e essa vai ficar aqui. Então, aqui tá minha Bíblia fechada. Quando eu abro o meu livro, essa parte vai estar na frente, no começo do livro. Então, eu vou fazer um acabamento aqui no lado direito. E no outro, o acabamento vai ficar no lado esquerdo, ok? Então, vou só passar uma costurinha aqui, igual um viezinho, para ficar bonitinho, tá? Esse acabamento. E já volto pra gente prender aqui no nosso forro, que a nossa capa de Bíblia é muito rápida de fazer, gente. É uma coisa muito simples, tá? E deixa o livro sofisticado, né? Porque é uma coisa bonita, pode ser personalizada com nome, com uma frase, com uma imagem, tanto faz, do jeito que a pessoa quiser. Bom, aqui está os dois bolsos com acabamentozinho na beirada. Eu usei o mesmo material que eu fiz o detalhe para colocar aqui na beiradinha da minha peça, olha. O bolso tá pronto. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos prender esse bolsinho aqui no nosso material. Ó. É porque o preto, ele dá um efeito assim. E aí, o que nós vamos fazer com isso aqui? Se você não tiver segurança, pode botar clips, clipar tudinho, para ele não sair do lugar, mas aqui tá certinho, na medida certinha. Então, o que nós vamos fazer? Passar uma costurinha de segurança aqui e aqui, para deixar tudo preso aqui nessa parte da nossa peça. E depois de passar essa costurinha de segurança, nós vamos voltar para a parte da frente da capa de Bíblia para terminar, fazer o acabamento dela, tá bom? Agora, nós vamos pegar aqui... Peraí, antes, deixa eu mostrar para vocês. Já tá pronto, quase pronta. Aqui é o nossa parte interna da capa, tá? Já tá encaixadinha no local, costurada, costurinha de segurança para firmar. A nossa Bíblia vai encaixar aqui, né? Então, ela já tá presa essa parte. Agora, vamos preparar a nossa capa. O que acontece? A nossa capa, a gente vai colocar uma lapela. O que é lapela? É aquela pecinha, às vezes do mesmo material, que a gente coloca em cima e ela dá aquela abraçada assim, né, na nossa peça. E aqui nós temos um pedaço de sintético Montana, tá? Que nós vamos fazer o seguinte, esse pedacinho aqui tem a medida dele aí na descrição do vídeo. A medida dele é de 12 centímetros por 5, 12 no comprimento e 5 na largura. O que nós vamos fazer? Aqui atrás, não sei se dá para vocês enxergarem, deixa eu acender a luz aqui um pouquinho. Aqui, tá vendo? Eu risquei. Como ele tem 5 centímetros aqui na largura, eu marquei o meio, que seria aqui, 2,5. Vim aqui no cantinho, tem a distância da ponta para cá, 2,5, e da ponta para cá, 2,5, para dar um charme, fazer um biquinho nele. Agora, a gente vai cortar isso aqui. Pode ser cortado com o cortador circular também, mas eu cortei com a tesoura mesmo. E aí, ele fica assim, um biquinho. Agora, o que nós vamos fazer? Daqui da ponta para cá, a gente marca mais ou menos 3 centímetros e vamos colocar o nosso botão de imã. Então, 3 centímetros, já tá marcando o meio ali. Não precisa ser exatamente 3, pode ser com 2, 2,5 no máximo.
E aí a gente pega um lugarzinho, ó, vou colocar aqui a minha régua, 2,5. Vou marcar aqui os 2,5. E aí o que acontece? Eu não vou furar exatamente aqui. Se tivesse usando um botão de imã com rebite, eu furaria aqui. Mas eu vou usar o botão de imã com aquelas travinhas, com essas garrinhas aqui. Então, eu não vou... Eu sempre brigo com esse botão na hora de abrir ele. Então, eu não vou furar ali. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro pedacinho do meu Montana e vou riscar a mesma medida. Não precisa colocar ele dobrado, que vai ficar muito grosso, entendeu? Não precisa ser na peça toda. Você vai colocar na parte onde vai ficar preso o seu botão, ou seja, aqui na frente. Então, você pega, assim, uma distância de mais ou menos uns 5 centímetros, que vai dar aqui. Aí, você pega essa distância, no olho mesmo, vai lá no seu sintético e faz isso, ó. Risca a sua lapela nessa mesma distância. Depois de riscar, o que que você vai fazer? Vai marcar aqui também a mesma medida que você colocou ali, 2,5. 2,5 vai estar dando aqui. E aí sim, nesse pedacinho, você vai marcar para furar, para colocar o seu botão de imã. Por quê que você tem que fazer isso? Antes de prender ali. Porque senão, como que você vai costurar depois? Você pode usar uma tesourinha pontiaguda, pode usar um desmanchador de costura. Cadê minha tesourinha? Minha tesourinha saiu andando, gente. Você pode usar uma tesourinha de pontinha fina para furar isso. É porque eu tenho umas assessoras aqui em casa, umas assistentes que só aparecem quando eu não mando. Vou usar essa tesourinha aqui de arremate mesmo. Eu não gosto de usar ela para isso, não. Mas eu vou usar. E aí, você vai e fura a sua peça. Depois de furar, você já vai... Eu não cortei ainda, só furei. Coloco o gabarito aqui. Colocou o gabarito, você vai fazer o quê? Se quiser, pode botar uma fita dupla face aqui atrás e fixar aqui para não ficar perdido em relação a isso. Mas também não vejo necessidade para isso. O que que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos lá na máquina, passar uma costura em tudo isso aqui, fazendo um pesponto bem bonito. Se quiser, pode fazer com uma linha de outra cor. Mas como eu tô costurando a minha capa toda com a linha preta, esse pesponto daqui vai ser preto também. Ninguém vai perceber muita diferença, não. Mas esse pesponto vai ser importante para quê? Além de enfeitar essa parte aqui da lapela, com o pesponto, nós vamos prender o pedacinho daqui, onde vai estar o meu botão de imã. Entendeu? Porque se eu colocar o botão direto aqui, ele vai ficar aparecendo fora. Ele vai ficar aparecendo fora da minha lapela. Então, eu vou passar uma costura em toda essa parte aqui. Não precisa passar aqui atrás, só aqui na frente e nesse biquinho aqui, tá? Então, vou passar a costura e já mostro pra vocês como que tá ficando a nossa capa. Então, aqui está, olha, o reflexo assim
Da luz dá pra ver, né? Passei a costurinha. Ele tá preso nesse retalho aqui do Montana. Por quê? Se eu colocasse essa lapela no pedaço certinho, a continha, talvez fugisse um pouco, ficasse errado. Então, por isso que eu risquei no material um pouco maior do que eu já tinha feito e prendi o botão de imã antes de passar a costura. Porque o que acontece? Você prendendo antes, você vai ter noção de onde você vai costurar. E aí, depois de fazer essa costura, você pode cortar em volta da sua peça aqui certinho, rentinha com ela, para poder prender na capa de Bíblia. Tá ok? Aqui. Então, vamos cortar rentinho aqui, sem cortar o de cima. Você só vai se orientar por ele. Ah, mas não poderia ter costurado ele já cortado? Sim, mas e se você desvia um pouquinho de onde você cortou a parte de baixo, não ia ter como você segurar ela muito miudinha desse jeito, né? Não ia ter como segurar. Então, é melhor assim. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos marcar o meio da nossa peça aqui. Pode dar um piquezinho. Marca o meio aqui também. Dá um piquezinho. E aí, o que você vai fazer? Marcou o meio dos dois lados, você vai vir aqui no meio atrás. Vai dar um espaçozinho de 2 centímetros. Vai passar uma costura. Faz o retrocesso, volta. E mais uma costura. Você vai fazer uma costura dupla. Costura uma vez e costura outra vez. Aqui em cima mesmo do sintético. E aí, depois de fazer a costura, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o furinho aqui para colocar o botão do outro lado. Você pode até marcar se quiser, entendeu? Mas eu recomendo fazer a costurinha primeiro, tá? E aí, o nosso botãozinho tá aqui, 2,5 afastado. Então, nós vamos ter que dar uma distância aqui de pelo menos 2 centímetros da borda para dentro e marcar o lugar que nós vamos furar. Porque na hora que você colocar a Bíblia, geralmente o volume das folhas da Bíblia ficam em torno de 4,5 centímetros. Então, a Bíblia aqui dentro, ela vai dar essa distância, de mais ou menos uns 2 dedos assim, tá? Então, você tem que deixar um espaço. Ela sem a Bíblia, ela vai ficar assim, parece que tá sobrando. Vai ficar desse jeito. Mas com a Bíblia aqui, que a Bíblia tem volume de folhas. Então, com a Bíblia, ela fica numa distância maior. Então, você tem que ter um espaço maior para acomodar a Bíblia aqui sem espremer ela, tá? Aqui, peraí que a cachorrada tá latindo aqui, gente. Então, como eu ia dizendo, né? Eu medi as folhas antes. Existe Bíblia que o volume de folha é de 2,5, 3 centímetros. Essa Bíblia que eu estou fazendo, a medida dela é com o volume de folhas de 4,5 centímetros. E o que acontece? Na hora de medir a capa, a gente mede a altura, largura e o volume das folhas. Que o que acontece? A largura aqui você vai multiplicar por 2 e somar com o volume das folhas. Ou pegar a fita métrica e passar em volta da Bíblia toda
ideal mesmo é que a Bíblia esteja com você para fazer a capa, tá? Mas essa daqui eu já fiz uma para essa pessoa e ela pediu outra. E então já tem a medida certinha. Você pegar a fita e dar a volta assim na Bíblia todinha para tirar a medida da capa também vale. Como essa eu já tenho a medida certa, então a capa já tá na medida certinha, tá? Então agora nós vamos prender aqui a lapela e prender o botão. Depois de prender a lapela e prender o botão, o que que nós vamos fazer? Nós vamos estruturar essa parte. Nós vamos colocar um pedaço de EVA colado aqui com cola de contato. O EVA tem que ter a distância de 1,5 cm. Tem que sobrar uma borda aqui, para essa borda não fazer volume na hora de você passar o seu viés, tá? Porque aqui você vai passar um viés na sua capa. Então, esse EVA tem que ser um pouquinho menor. Eu vou prender a lapela, vou colocar o botão e já vou colar o EVA e mostro para vocês como que vai ficar a capa estruturada com o EVA e depois a gente só vai fazer o viés, tá bom? Aqui, tá quase pronta a nossa capa. Tá ficando linda. Ó, depois de colocar a lapela, já tá costurada aqui atrás, costura dupla. Já prendi o botão na frente, aí dá pra ver que fica uma distância, ó, de 2 dedos bem folgado. Meu dedo não é grosso não, meu dedo é fino. Uma distância de mais ou menos uns 2 dedos, que vai ser a mesma distância. Aqui tá dando um pouquinho mais. Deixa eu colocar certinho aqui o sintético. Ó. 4,5 centímetros certinho, que é a distância das folhas da Bíblia que eu estou fazendo essa capa. Já coloquei aqui o EVA. O EVA que eu tinha de 4 milímetros não ia dar, então eu usei um EVA de escola e eu dobrei, tá? Porque esse aqui é 2 milímetros. Eu botei ele dobrado aqui. Então, já tá aqui o EVA para dar um pouco mais de estrutura. Agora a gente não percebe muito, mas depois que a gente costura o nosso viés, né? É um viés de sintético que eu vou colocar aqui em volta. Depois que a capa fica pronta, ela fica com outra vida, tendo a estrutura do EVA por dentro. Então, agora eu vou prender aqui. A nossa parte interna com a externa. Se quiser, pode clipar tudinho. É até ideal mesmo colocar clipes em volta da capa toda, só para dar segurança. Olha, o forro tá batendo certinho, a parte interna batendo certinho a medida com a parte externa da nossa capa. E aí a gente bota os clipes nela todinha e vamos passar uma costura em toda a volta antes de colocar o viés. Bom, já costurei, ó. Nossa capa já está praticamente pronta. Agora, a única coisa que falta nela é o acabamento aqui, né? O viés. Para deixar a nossa capa prontinha. Muito linda. Agora, eu vou passar o viés em volta dela todinha. E aí, eu volto para mostrar para vocês. Agora, nós vamos fazer a finalização da nossa capa. Já tá toda pronta. Já arredondei os cantos para fazer a colocação do viés, porque essa é uma capa que não tem zíper, então a gente faz o acabamento dela com viés. Esse tipo de sintético dá para fazer virado,
sendo que eu não fiz o virado aqui, tá? Então, nós vamos passar o viés. Se fizesse o virado, era só virar, colar ele todinho em volta e depois colocar o viés. Em uma outra ocasião, a gente faz uma peça assim, com o virado. Hoje é com o viés em volta, tá? E como os cantos são arredondados, eu usei a régua de canto na bissetriz de 4 centímetros, só que, aliás, nem foi na régua de canto, foi no conezinho de linha, mas no conezinho menor, porque eu queria um cantinho pouco arredondado. Então, eu usei um conezinho de linha comum, não é a linha de nylon, porque eu queria um cantinho menor. Agora, então, nós vamos passar o nosso viés. Aqui tem uma tira de 4 centímetros por 1,40. Eu cortei toda a extensão do sintético na largura de 4 centímetros. E aí, nós vamos começar a costurar o nosso viés. Vai costurar a frente do material com a frente da sua peça. Passar uma costura em toda a volta com ele. E depois, nós vamos virar desse jeito, assim, e passar uma costura aqui em cima, que nós vamos estar rebatendo. No mesmo tempo que a gente rebate aqui, a gente rebate aqui atrás. Então, eu vou passar a costura e vou mostrar como que faz o outro lado. Já passei a costura, prendendo o viés, frente com frente. Agora, nós vamos desvirar ele todinho, principalmente nos cantinhos, ajeitar bem. Depois de desvirar, nós vamos fazer isso aqui. E vamos passar uma costura aqui bem na beiradinha, em toda a volta, pela frente mesmo. O que acontece? Aqui atrás vai ficar uma sobra. Se quiser, pode botar clipe prendendo bem todo esse viés na beirada, para ele ficar certinho. Que aí você dá uma esticada, estica ele bem para trás e vai prendendo com clips para poder costurar novamente, né? No caso, vai rebater essa costura. Fazendo isso, a sua capa vai estar quase pronta, só vai faltar refilar esse viés. Que é exatamente isso aqui que você vai fazer. Vai prender tudinho. E aí, o viés estando todo preso, principalmente nos cantos. Eu botei clipes em volta para mostrar. Clipa tudo. E aí, vamos passar a costura em volta dele todinho. Rebater essa costura aqui, na verdade. Aqui, só para mostrar para vocês, nessa parte, aqui perto da lapela, eu coloquei o celular bem próximo. Tá vendo? Você levanta, ó, a lapela tá aqui. Tá aqui a lapela. Você levanta ela. Vira ela aqui pra trás. E passa a costura. A sua lapela não está presa no viés. Ok? E aí vai seguindo a costurinha na beiradinha.
cantinho vai bem devagar. Com toda a calma. No cantinho vai devagar. Pontinho, vira, pontinho, vira, pontinho, vira, pontinho, vira. E vai seguindo. Não dá retrocesso, avança mais uns 3 pontinhos. Parou. Tá aqui o nosso cantinho, nosso viés todo passado na peça. Agora, depois de passar o viés na peça toda, nós vamos pegar a nossa tesoura e vai passar a tesoura aqui, mas você não finaliza o corte, vai bem devagar para refilar esse viés que sobrou no lado de dentro. Não sei se tá dando pra ver direito. Ó. O preto é ruim, a imagem dele fica ruim. E aí você vai cortando devagar toda a sobra do viés para você fazer o acabamento final da sua peça. Aqui. Você só vai dar aquele pique no final. Por enquanto não chega lá no final, você vai cortando assim. Para refilar toda a sua peça. Assim, o seu acabamento não fica grosseiro. Para quem tá começando, é ótimo. Não tem ainda muita prática com viés e para muitas artesãs o viés é um vilão. Então, aqui ele tava com uma pontinha. É um trabalho minucioso, mas que pode ser feito com carinho. E aí você consegue fazer um acabamento bom na sua peça. Tá aqui, olha, finalizado. Olha o cantinho. O acabamento da nossa peça na frente. E o acabamento na parte de dentro. Tá toda assim a nossa peça, ok? Então, esse foi o nosso passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Façam um bom aproveito desse material maravilhoso, tá? Tem dicas legais aí pra você. Eu espero que você aproveite bastante. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu e compartilha com
outras pessoas, porque em alguns momentos isso daqui com certeza vai ajudar a agregar renda para sua família. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.